Não, The Rock e John Cena não irão salvar o WrestleMania 41. E na minha opinião, eles podem até atrapalhar as coisas para a WWE a médio e longo prazo. Essa é a minha opinião sincera de hoje. Se você quiser saber por quê, acompanhe esse vídeo até o final. Vai ser isso que vai ajudar o nosso canal a crescer e a se tornar um dos maiores canais em português de luta livre do mundo. Ah, e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? Vai ser isso que vai fazer o nosso canal crescer. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma coisa que eu sou, é um camarada com opiniões fortes sobre WWE. Pode não transparecer pela forma como eu falo, mas a verdade é que, como todo fã de luta livre, eu tenho opiniões muito bem formadas sobre como a WWE está se desenvolvendo. E se tem uma opinião que eu tenho, que é muito sincera, é que o The Rock e o John Cena não eram necessários para que o WrestleMania 41 se tornasse um dos maiores WrestleManias da história. E para isso, eu vou fazer alguns comentários muito sinceros sobre o caso. Muita gente tem falado nos últimos dias, tanto aqui no YouTube quanto nas mídias sociais, que o WrestleMania 41 estava caminhando para um fracasso retumbante e que a WWE apelou para o The Rock e o John Cena para fazerem com que ele se tornasse um sucesso. Ou seja, disseram basicamente que os dois foram salvadores do WrestleMania 41. Tem gente até falando que a única história interessante da WrestleMania 41 é o The Rock. E eu não posso discordar mais do que essa afirmação que foi colocada. Eu acredito que o WrestleMania 41 tem excelentes histórias e que o The Rock e o John Cena não eram necessários para que elas fossem construídas. O primeiro ponto que as pessoas têm feito com relação ao WrestleMania 41, e é um ponto que muita gente tem levantado, que é muito válido, é o fato de que a venda de ingressos para o show tem estado abaixo do esperado. Até se você entrar no site de venda oficial de ingressos da WrestleMania, você encontra cerca de 20 mil ingressos disponíveis para que as pessoas comprem hoje. E isso, anos atrás, era impensável. Teve ano que, mesmo sendo em estádio, a WrestleMania foi vendida, os ingressos foram vendidos em questões de minutos e não teve sobras de ingressos depois para serem distribuídos. Então, muita gente ficou pensando assim, por que os ingressos da WrestleMania estão encalhando? E aí muita gente associou isso ao fato de que as histórias não estariam interessantes, as lutas não estariam interessantes, o produto WWE não estaria interessante. A verdade é, com relação a esse ponto específico, que o motivo pelo qual os ingressos não estão vendendo como esperado é que a TKO aumentou absurdamente os preços deles. Há 3 anos atrás, por exemplo, considerando os ingressos do Ringside, você conseguia comprar o ingresso para você ficar ali na frente do ringue por cerca de $2.000, por aí. Se você for um pouquinho mais para trás, com $300, $500, você conseguia ficar na beira do ringue. Quando a TKO assumiu, a primeira coisa que eles fizeram foi aumentar vertiginosamente os preços dos ingressos para se alinharem mais aos preços dos ingressos do UFC. Lembrando que a TKO é dona do UFC e da WWE. E isso acabou fazendo com que os preços inflacionassem tremendamente. Já no ano passado, o valor do ingresso para ficar ali na beira do ringue havia sido colocado no patamar de $10.000. E nesse WrestleMania, as informações são que para você ficar na primeira fileira, o valor do ingresso é de $21.000. Os ingressos nas partes mais altas do estádio, que há 2 WrestleManias atrás você conseguia comprar por cerca de 120, 130, $150, hoje não saem por menos de $350. Então a verdade é que o que está acontecendo é que a TKO está precificando para fora do estádio os fãs verdadeiros e os fãs hardcore da WWE. Que é uma coisa que acontece, por exemplo, muito na NFL, no caso do Super Bowl. O Super Bowl, que é o principal evento esportivo dos Estados Unidos, os fãs de futebol americano, hardcore, aqueles que têm ingressos por temporada comprados, eles não conseguem ir para o Super Bowl porque eles não têm $2.000, $5.000, $10.000 para poder comprar o ingresso para assistir o Super Bowl no estádio. Então, o que transparece é que a WWE, por meio da TKO, está tentando fazer com que o WrestleMania seja considerado o Super Bowl da luta livre. E isso acabe fazendo com que, em matéria de arrecadação, eles ganhem milhões e milhões de dólares, mas o fã hardcore de luta livre está cada vez mais sendo afastado. E aí,
o pessoal está se rebelando contra isso, não comprando os ingressos. Então, o fator principal do porquê os ingressos não estão sendo vendidos não é por causa que as histórias que a WWE está apresentando são inferiores à dos últimos anos. É porque os ingressos aumentaram de preço e o fã regular da WWE está achando caro demais para comprar e talvez esteja esperando algumas promoções serem lançadas mais para frente. Uma outra coisa que foi comentada é que talvez a WWE tivesse começando a ter uma descendente em matéria de popularidade, em matéria de pessoas assistindo o produto, e que por isso eles precisavam injetar alguma história escalafobética para fazer com que o interesse no produto aumentasse. E essa história foi o heel turn do John Cena. É verdade que o heel turn do John Cena, ou seja, o John Cena se tornar vilão depois de mais de 20 anos atuando como mocinho na WWE, foi a história da WWE do século e possivelmente da história. A história que mais impactou a WWE, ao nível do heel turn do Hulk Hogan lá em 1996 no Bash at the Beach. Porém, a gente precisa ter algumas compreensões sobre a diferença entre um heel turn e outro, e como que isso pode trazer um impacto para a WWE a longo prazo. Quando o Hulk Hogan se tornou vilão na WCW em 1996, ele não estava fazendo isso num cenário de se aposentar a curto prazo. Muito pelo contrário, o Hulk ele tinha um contrato de longo prazo e o cenário era de uma pessoa que iria participar constantemente dos shows da WCW dali para frente. E atrás e por cima desse heel turn do Hulk Hogan, foi criada toda uma persona e todo um stable, que foi a New World Order, que dominou a WCW pelos próximos 2 anos e que alavancou a audiência da WCW ao ponto de bater de frente com a WWF. Então, o heel turn do Hulk Hogan, ele tinha um propósito, que era de elevar a WCW a um patamar que ela conseguisse competir com a WWF. No caso do John Cena, não há essa situação. A única empresa concorrente da WWF, da WWE hoje, é a AEW, que os shows são muito bons, a luta na AEW é um estilo de luta muito bonito, muito agradável de se ver, e são histórias muito interessantes, mas a AEW ainda não conseguiu chegar no patamar que a WWE tem hoje. A audiência da AEW ainda não se compara à audiência da WWE. Então, por mais que a WWE esteja vendo a AEW no radar e saiba que a AEW está fazendo bons shows, está lotando ginásios em locais que a WWE tradicionalmente lota, a verdade é que a WWE hoje não enxerga a AEW como uma grande competidora. Então, ela não causou com o heel turn de John Cena para conseguir elevar o produto de uma descendente. Muito pelo contrário, a WWE hoje é um dos 12 canais no YouTube que tem mais de 100 milhões de inscritos. Eles têm cerca de 5 bilhões de visualizações de vídeos. Os shows da WWE na Netflix hoje são assistidos normalmente por mais de 2 milhões de pessoas, com mais de 4 milhões de horas assistidas, muito mais do que eles tinham na época da TV a cabo. E o potencial de crescimento é muito maior, porque quanto mais as pessoas ficarem atualizadas e interessadas no produto, mais as pessoas vão assistir o produto na Netflix. Então, a verdade é que a WWE já estava nesse crescimento, nessa tendência de crescimento, antes do The Rock e do John Cena aparecerem na estrada da WrestleMania 41 agora, no começo do ano. Essa história do The Rock não tem nem um mês, foi uma semana antes da Elimination Chamber. E o John Cena, tudo bem, o John Cena ele voltou para a WWE para poder lutar no Royal Rumble, depois foi lutar na Elimination Chamber, mas a verdade é que pode até ter tido algum movimentozinho de crescente na audiência por conta da presença dos dois, mas não foi um impacto estrondoso e não foi uma coisa para mudar os rumos da audiência da WWE, porque já vinha crescendo. Hoje a WWE, por exemplo, ela consegue lotar ginásio em qualquer lugar da Europa, consegue lotar em qualquer lugar da Austrália e em diversos países da Ásia. Ela tem essa entrada nessa quantidade de países.
Então, a WWE ela não está numa queda de popularidade e não estava precisando de um boost para poder levantar. Ela se utilizou sim dessas armas. Tradicionalmente, ela tenta fazer com que o WrestleMania seja um show diferenciado, por isso que eles tentam trazer participações especiais. O Stone Cold já falou que vai estar no WrestleMania 41. O Undertaker com certeza deve aparecer de alguma forma. Essas estrelas vão aparecer. Elas vão trazer um algo a mais pro WrestleMania. Mas não vai ser isso que vai vender o WrestleMania. O main event do WrestleMania poderia ter sido perfeitamente construído sem o John Cena e sem o The Rock interferindo. Vocês querem ver? Eles poderiam ter criado uma história em que o CM Punk tivesse vencido o Elimination Chamber. Poderiam deixar o Jey Uso como vencedor do Royal Rumble. Vamos falar do CM Punk. CM Punk vence o Elimination Chamber. Ele vai enfrentar o Cody Rhodes pelo cinturão. E aí ele lembra que ele tem um pedido a fazer para o Paul Heyman, que o Paul Heyman está devendo algo a ele. E ele poderia ficar botando isso na cabeça do Cody Rhodes e ali atormentando o Paul Heyman, porque o Paul Heyman tem um carinho e uma amizade pelo Cody Rhodes, mas também tem uma dívida de gratidão com o CM Punk, de quem ele já foi advogado no passado. E aí, nesse cenário em que os dois fossem lutar, poderia vir o Roman Reigns ser esse pedido de favor do CM Punk, o Roman Reigns interferir, dando o título para o CM Punk, e aí o CM Punk como vilão junto com o Paul Heyman, ele começar a bater de frente com o Roman Reigns, porque o Roman Reigns fez o favor, mas agora ele quer a retribuição, porque ele não devia favor nenhum para o CM Punk. Então ele começar um cenário de uma disputa com o CM Punk pelo cinturão da WWE. Vejam que não foi nada tão difícil de construir, e teria sido uma história que teria apelado para os fãs da luta livre. Porém, a WWE ela seguiu por esse rumo e a vinda do John Cena com certeza vai causar um impacto na audiência para o WrestleMania. Muita gente vai estar intrigada com essa história do John Cena ter se tornado vilão. Eu teria até esperado até a WrestleMania. Eu teria feito com que ele tivesse se tornado vilão na WrestleMania, como foi o caso do Stone Cold e Steve Austin no WrestleMania 17. Mas foi assim que eles decidiram fazer. Agora, a presença do The Rock e do John Cena podem ajudar a WWE a médio e longo prazo ou pode atrapalhar mais? Na minha visão, se esses dois dominarem o cenário do upper card e do main event da WWE, eu acho isso problemático. Por quê? Porque se o John Cena vai continuar na WWE até o final do ano, isso me denota de que eles vão passar o cinturão pro John Cena no WrestleMania, pelo menos é isso que está transparecendo, e aí eles vão manter o cinturão com o John Cena até o final do ano. Ou seja, a história do campeonato mundial da WWE vai ficar muito focada no John Cena com o Cody Rhodes. E isso vai impedir que outros lutadores do SmackDown, que poderiam ser elevados a esse patamar e disputar com o Cody Rhodes esse título e até destroná-lo do título, vão ficar deixados de lado. E isso me incomoda um pouco, porque num cenário em que o Cody Rhodes poderia ter outros lutadores para fazer lutas interessantes, outros desafiantes, e isso dá uma cancha maior para ele como campeão até ele ser derrotado mais lá para frente, a gente vai ter um cenário em que, de repente, as histórias do main event do SmackDown, das histórias do campeonato da WWE, fiquem muito focadas no John Cena, no The Rock e no Cody Rhodes. E isso, para mim, é um cenário muito ruim. Eu acho que eles poderiam, com outras vertentes, outras histórias, acabar tornando a coisa mais interessante. Então, sim, concluindo, eu acredito que o The Rock e o John Cena não só eram desnecessários para a WrestleMania desse ano, como eu acredito que os dois podem prejudicar a WWE a médio e longo prazo. Agora, eu tô querendo dizer que os dois não vão tornar o WrestleMania interessante para esse ano? Claro que não, muito pelo contrário. A presença do The Rock e do John Cena vão sim tornar o WrestleMania bastante interessante. Eu vou assistir, com certeza. Como eu já assisti shows de luta livre, assisto shows de luta livre assim, com assiduidade há mais de 20 anos. Mas o fato é que, no meu entender, eles não eram absolutamente necessários para a WrestleMania 41 e eu temo que isso venha assim a ser prejudicial para a WWE a médio e longo prazo. Gostou da minha opinião? Se você gostou ou não gostou,
Comenta aqui embaixo, diz o que você pensa. O WrestleMania 41 realmente precisava ser salvo pelo John Cena e pelo The Rock? Se você acha que sim ou se você acha que não, comenta aqui e dê a sua opinião. E se você quiser saber a minha opinião sobre o outro main event da WrestleMania 41 e especificamente sobre o Jey Uso, assiste esse vídeo aqui, porque na minha opinião, Jey Uso não está preparado para ser campeão mundial peso pesado da WWE. Não deixe de assistir esse vídeo e de comentar, porque eu quero saber a sua opinião. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho, porque é isso que vai fazer com que o nosso canal continue a crescer. Um grande abraço, a gente se vê do outro lado. Até lá!